Nós vamos falar hoje sobre Jonas, inclusive a letra teve que ficar bem pequenininha, quase não coube no boletim, e eu acho que nós vamos até às 2h30 mais ou menos para poder falar sobre tudo isso daqui, mas o almoço é aqui, então tá fácil, né? Qualquer coisa eles começam a servir marmita enquanto a gente está terminando o culto, né? Mas as crianças sabem muito do livro de Jonas, que saíram daqui agora. Eu tenho certeza que toda criança, se você perguntar quem que é Jonas, todo mundo vai saber, e eu creio que todo mundo aqui sabe também quem que foi Jonas, e sobre o que o livro de Jonas fala. E se eu perguntar quem que é o principal personagem do livro de Jonas? Eu der 4 opções. Primeiro, a baleia. Segundo, os ninivitas. Terceiro, Jonas. Quarta opção, nenhuma das alternativas. Quem que é o principal personagem do livro de Jonas que nós vamos estudar? Você pensou a baleia? Não. A baleia foi um coadjuvante, ajudou ali, teve um papelzinho, apareceu 2 vezes, mas não é a baleia o principal personagem. Então os ninivitas, para quem vê a profecia, o livro de Jonas é um livro que fala sobre uma profecia de destruição para um povo, mas também não é o principal personagem. Então é claro, é Jonas. Também não é Jonas o principal personagem. Na verdade, o principal personagem do livro de Jonas é Deus. Mas por que Deus, né? Porque Deus, no livro de Jonas, ele mostra que ele é onipresente, onisciente, ele mostra o poder dele, ele mostra o amor dele, ele mostra a paciência dele, ele se revela completo no livro de Jonas. Todos os detalhes do livro de Jonas, a gente vê a presença de Deus de alguma forma e de uma forma diferente. E é nesse sentido que nós vamos estudar hoje e nós vamos comentar sobre o livro de Jonas. E eu gostaria que vocês se colocassem como o que eu me comparo, o que eu me pareço com Jonas. Porque cada um de nós, em algum momento da vida, tem um pouquinho desse personagem na nossa vida. É isso que nós vamos ver hoje. O que a gente está se igualando a Jonas na nossa vida. Antes eu queria fazer uma oração. Pedir que, Senhor, em nome de Jesus, Tu possa nesse momento, ó Pai, trazer o Teu Espírito, Senhor, a essa igreja. Como Tu tens já desde o começo do culto ministrado ao nosso coração, através do louvor, através da adoração. Continua, Senhor, ministrando agora através da Tua palavra. Que não seja eu que fale, Senhor, mas Teu Espírito fale através de mim, Pai. Estou aqui para ser usado por Ti e quero, Senhor, Te pedir que os Teus filhos recebam a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos, então, vendo o livro de Jonas, entendendo primeiro o que era a situação que estava acontecendo naquela época, nesse momento em que Jonas recebe a palavra. Jonas era um profeta, e no livro não chama ele como profeta, mas a gente vê no livro de 2 Reis, no capítulo 14, lá fala que Jonas era um profeta que recebeu uma palavra de Deus. Então nós sabemos que Jonas era um profeta, e Jesus depois vem falar sobre Jonas no Novo Testamento. Mas Jonas é um profeta e recebe uma palavra de Deus, e essa palavra é para um povo que era um povo ruim, muito ruim. E tem uma característica assim, interessante dessa palavra. Primeiro porque era uma palavra dada a um povo que não era judeu, que eram considerados gentios, e Jonas é mandado a ir pregar para os gentios, o que na época era uma coisa assim, uma missão diferente, porque a palavra, a graça de Deus era para o povo de Deus, e Deus manda Jonas ir pregar para os gentios. O povo de Nínive, na verdade, era a capital do Império Assírio. O Império Assírio, que é mais ou menos no norte do Iraque hoje, era, vamos dizer assim, o pior povo que existia na terra, em termos de maldade, de truculência. Era um povo que a Bíblia descreve eles, e os historiadores descrevem o povo assírio, como um dos mais violentos que já existiram. Eles matavam, eles desfolavam as pessoas vivas, eles faziam barbaridades, e era um povo que Deus agora mandou uma profecia. Deus fala com Jonas para ir falar com esse povo. Além de tudo isso, tem uma peculiaridade importante, que se a gente olhar o povo de Deus como o povo em si, na época os impérios conquistavam o quê? Através de luta, através de guerra, e o povo assírio era um povo em ascensão. Então essa palavra era levada para um povo que inevitavelmente poderia ser uma ameaça para o povo de Deus. E Jonas tem a incumbência de levar então uma mensagem para esse povo. Aí ele recebe a palavra e ele tem que tomar uma decisão.
ele pode ir ou ele pode não ir, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a condição de escolher. Quando a gente recebe alguma coisa de Deus, fala, eu tenho uma incumbência que Deus me falou, eu sei que Deus me falou, senti no meu coração, agora eu escolho, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Eu posso, através do livre-arbítrio que Deus me deu, tomar a direção da minha vida, e nem sempre nós tomamos a direção correta, e Jonas não tomou a direção correta, e Deus corrigiu Jonas, e nós vamos ver quantas vezes Deus deu oportunidade a Jonas para poder se arrepender do que ele fez. E nós vemos ali no capítulo 1, no versículo 2, que quando Jonas recebe a palavra, ele precisa ter uma ação. A ação o que é? De levantar. A palavra diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus lá do céu, ele não está desconectado com o que acontece aqui embaixo. Não é um Deus que está lá em cima, sem se preocupar com o que nós vivemos, o que nós estamos passando. Deus se preocupa, e aqui mostra que ele se preocupa tanto com o povo de Deus, como aqueles que não são de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus ainda. E ele mostra, falando, olha, a maldade deles é tão grande que chegou a me incomodar aqui em cima. Você vai lá falar com eles. Aí Jonas tem que se levantar, tomar uma atitude para poder fazer a palavra de Deus. E a palavra era uma palavra de condenação. Ele ia chegar num povo inimigo, num povo ruim, num povo de tradição terrível, malífica, e fala assim, olha, Deus vai destruir vocês. Aí ele, levanta, arruma a mala dele, vai e compra uma passagem, não para Nínive, para Tarsis. O que era Tarsis nessa época, no contexto em que Jonas estava vivendo? Era como a mesma coisa, como dizer, ele tinha que ir para o norte, para Nova York, e ele foi para Miami. É mais ou menos assim a proporção que ele ia. Só que Miami, naquela época, Tarsis, era como se fosse o fim do mundo. Do mundo conhecido, ele era como se fosse o sul da Espanha, era a parte de terra mais longe que o homem conhecia. Ou seja, ele estava querendo fugir da presença de Deus. Ele falou assim, Deus mandou eu ir pregar para eles, eu vou para um lugar que eu vou fugir da presença de Deus. Essa era a concepção de Jonas quando ele pensou em ir para Tarsis, porque ele não pensou aleatoriamente uma cidade qualquer, ele pensou a mais distante de onde ele tinha que ir. O lugar mais ao contrário do caminho que ele tinha que tomar. E ele vai, compra passagem e vai para esse lugar. Era uma viagem de pelo menos 1 mês de navio para ele chegar lá. Então era um lugar muito longe, na cabeça dele, pensando, eu vou estar fugindo da presença de Deus, mas tudo bem, Deus vai esquecer que falou para mim falar aquilo, vai achar outra pessoa. Deus sempre acha uma outra pessoa. E às vezes Deus fala alguma coisa para a gente fala assim, não, Deus, isso é muito complicado. Acha alguém mais, eu vou seguir meu caminho, e a gente fica em paz. Fala, não, Deus falou comigo, mas tenho certeza que Deus vai achar uma outra pessoa e vai fazer aquilo ali. Mas às vezes Deus quer que nós façamos aquilo que Ele quer que faça. Ele pode achar outra pessoa, sem dúvida que Ele pode, mas Ele tem um propósito para cada um de nós. E foi por isso então que Jonas resolveu comprou a passagem, pegou e levou o barco para outro lugar. Quando ele recebe a palavra de Deus, ele entende o que Deus quer fazer. Quando ele entende essa palavra, ele pensa, eu vou falar uma palavra para um povo, e esse povo pode se arrepender, e Deus pode perdoar ele. Por que Jonas pensou nisso? Porque Jonas conhecia Deus. Jonas não era uma pessoa assim que tinha um conhecimento leve, ele realmente aplicava o que ele conhecia. Então, quando ele recebe a palavra, ele já sabia o que Deus podia fazer com aquele povo com que ele ia levar a palavra. Por isso que ele decide sair. Porque aí entrou o ego dele. Ele, como profeta, levar uma palavra, quando o profeta levava uma palavra, ele levava a palavra e a coisa se cumpria. Eu chegar aqui e falar assim, Deus mandou dizer que vai destruir essa igreja. Ele podia saber que a igreja ia ser destruída. Agora, ele recebe uma palavra dizendo que Deus vai destruir, e ele sabe no coração dele que Deus pode perdoar aquele povo se ele se arrepender. Se Deus fala, ele pensa assim, eu vou lá, dou a palavra, digo que todo mundo vai ser destruído, e Deus perdoa, e eu fico um cara de tacho falando, dei a palavra e Deus não fez nada. Ele ficou com medo de que a pessoa dele fosse descaracterizada ou fosse levada como chacota, porque Deus poderia se arrepender e ter misericórdia daquele povo. Ele não estava pensando na palavra de Deus, não estava pensando na misericórdia de Deus, estava pensando nele. Quantas vezes nós fazemos as coisas não pensando qual que é o projeto de Deus? Nós fazemos as coisas pensando
na gente. Como é que a minha imagem vai ficar? Como é que as pessoas vão me olhar se eu fizer isso e não acontecer isso que eu estou falando? Porque Deus resolveu ter misericórdia desse povo. E foi isso que Jonas fez. Aí Jonas toma uma atitude, e a atitude dele é contrária, como está lá em Jonas, no capítulo 1, versículo 3. E ele foge da presença do Senhor. Por isso que eu falei que ele foi para Tarsis, que a ideia na cabeça dele é que ele estava fugindo da presença de Deus, dirigindo para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. No coração dele, ele estava fugindo de um lugar que Deus não ia poder ver ele, Deus não ia encontrar ele. E eu quero que vocês prestem atenção nisso e se lembrem de um texto que tem em Provérbios, que Salomão fala: cuidado com os teus pensamentos, porque eles dirigem a sua vida. Aquilo que a gente pensa acaba dirigindo a nossa vida. O pensamento de Jonas era de fugir da presença de Deus, por isso ele tomou esse navio para Tarsis. E nós vamos ver mais para frente depois que essa decisão dele, esse pensamento dele, trouxe a consequência na vida dele, e ele conseguiu o que ele queria de uma certa forma. Vamos para frente. Jonas toma a atitude de desobedecer a Deus, e a desobediência de Jonas traz consequências às pessoas à sua volta. Jonas 1:5. Jonas entrou no barco, ninguém sabia quem que era Jonas, ninguém sabia por que ele estava lá, entrou como uma pessoa normal. Vai para o barco, vai para o porão, vai dormir, e nisso começa a tempestade. E a tempestade vai aumentando, aumentando, ao ponto da Bíblia dizer que quase que o navio estava se partindo. Eles já estavam jogando a carga para o mar. Você imagina que uma viagem desse tamanho levava muita coisa, porque era um lugar muito distante, né? Eu tinha que aproveitar o máximo possível. Agora eles estão fazendo o quê? Jogando tudo no mar para eles não morrerem. O prejuízo que eles estavam levando, tudo por causa do quê? Da desobediência de Jonas. E Jonas estava onde? Dormindo no barco. Eu fico impressionado com o sono dessas pessoas. Você imagina a tempestade, o barco balançando, o povo gritando, porque eles não iam estar quietinhos lá, joga a carga, joga mais uma carga. Eles estavam gritando, trovão, e Jonas dormindo. Até se a Bíblia fosse fazer um comercial, eu imaginei isso aqui como sendo um comercial da Bíblia. Já pensou assim, aparece o primeiro take, primeira filmagem, Jonas pegando a mochilinha dele, jogando no chão para poder arrumar, e aparece lá assim: seguros, Deus é minha fortaleza. Seguradora, Deus é minha fortaleza. Aí aparece Jonas indo lá, comprando o bilhete. Segunda filmagem, pagando. Terceira filmagem, entrando no barco. Aí já corta, aí aparece a tempestade. Já, o povo gritando, água caindo. O capitão mandando: joga carga, joga mais caixa. Aí sai o capitão correndo para baixo do barco, entra lá, encontra quem? Jonas, roncando. Acorda, acorda, acorda. Aí quando Jonas acorda, aquela cara meio de sono, assim, o olho meio querendo abrir, não querendo abrir. Aí congela aí e aparece: seguradora, Deus é minha tempestade. Deus é minha segurança, cuida de você até no meio da tempestade. Comercial pronto de Jonas, mostrando a segurança, o cuidado de Deus, mesmo naquela tribulação toda, e Jonas ali dormindo, tranquilo, um sono. Vem o capitão, acorda ele: meu filho, o que você está fazendo aí? Nós estamos quase morrendo e você é o único aqui dormindo. Quem que é você? Aí vem uma saraivada de perguntas sobre Jonas, em cima de Jonas. Quem que é você? De onde você veio? O que você faz? Por que você está aqui? E o capitão está desesperado para saber se ele é responsável por aquilo, que alguém era responsável. Eles viram que a coisa era mais do que o comum, era uma coisa muito grande. Aí Jonas fala quem que ele era. Ele não fala que ele era profeta, mas ele fala que ele era hebreu. E aí vem uma contradição muito grande. Ele fala que ele era filho do Deus vivo. Vamos pegar ali no versículo, no capítulo 1. E versículo 9. Aqui. Ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. Ele sabe quem que é o Deus que ele está servindo. O Deus que criou o mar, que criou a terra, que criou a tempestade. E um Deus que é poderoso para fazer a tempestade, e um Deus que é poderoso para parar a tempestade. E fica por isso. Só fala: não, eu sei, o Deus que criou isso aqui, que fez essa bagunça toda que vocês estão vendo, eu sou filho dele.
Para por isso. Aí o capitão desesperado pergunta, mas o que a gente pode fazer para isso acabar? Mais uma vez, Jonas tem a opção de escolher. Jonas podia ter falado para eles, para isso acabar, eu me arrependo do que eu estou fazendo. Senhor, eu me arrependo de estar fugindo para Tarsis, eu vou para Nínive fazer o projeto que tu me ordenaste fazer. Tem misericórdia do povo. O que ia acontecer? Na hora ia parar. Jonas ia provar para eles quem que ele era, quem que era Deus, e que ele estava se arrependendo daquilo que ele estava fugindo. Ele fez isso? Não. Ele falou assim, olha, me peguem e joguem no mar. Nem ele pular no mar ele não queria. Percebeu? Ele não teve atitude nem para ir na direção do que Deus queria, nem pular no mar ele não ia pular. Falou, olha, vocês me peguem, estou aqui na cama, me jogam no mar. Você quer que isso pare? Vocês me pegam e jogam no mar. As pessoas em volta dele falaram, não, coitado, vamos matar o rapaz aqui. Vamos remar, vamos remar, vamos remar. E às vezes a gente está no meio de um problema, e esse problema é porque a gente está fugindo da presença de Deus, e todo mundo em volta de você, não, coitado, vamos remar, você não vai morrer, vamos remar, vamos sair daqui desse problema junto. E Deus está falando, não adianta vocês remarem. E fala a Bíblia aqui, que eles fizeram isso, e os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que você fez? E ele falou, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer para que o mar se acalme? Me joga no mar que o mar vai acalmar. E ele não tomou atitude de se jogar. Ele falou, não, me joga que o mar vai acalmar. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. A atitude deles de tentar salvar Jonas foi inútil. Deus simplesmente apertou mais o negócio ainda. Às vezes a gente está fugindo da presença de Deus e fala assim, Deus, eu vou fazer um sacrifício extra aqui para poder fazer, mas não adianta, gente. Se a gente está fugindo da presença de Deus, a coisa só vai arrochar. A gente tem que parar e falar, Deus, qual que é a tua vontade? O que eu devo fazer? E Jonas sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não queria fazer. Aí eles pegam Jonas e jogam no mar. Jonas estava ali fazendo o quê? Fugindo da presença de Deus e agora é jogado. E jogado, a gente pegar no capítulo 1, no versículo 12, até o começo do 2º, do capítulo 3, a gente vai ver a derrocada de Jonas. Ele é jogado no mar, e quando ele é jogado no mar, começa a cumprir aquilo que quando ele estava lá na cidade dele, ele pediu, fugir da presença de Deus. Ele é jogado no mar, e aí começa a queda dele. Agora você imagina você ser jogado no mar revolto daquele jeito. Por mais que Jonas soubesse nadar, não tinha como, não tinha para onde ele nadar. E o mar jogando ele para lá e para cá, para lá e para cá. E a gente vê agora, mais uma vez, o poder de Deus. Vimos quando Deus mandou o mar se agitar. Vimos quando Deus mandou a tempestade se agitar. E agora a gente vê Deus. Lembra que eu falei que Deus é o principal personagem? Deus primeiro fala, dá a profecia. Agora Deus manda o mar se agitar. O mar obedece. Deus manda o céu agitar, o céu obedece. Deus manda agora quem? Um peixe. O peixe vai lá e engole o Jonas. O peixe obedece. Quem que até agora não obedeceu? Jonas. O único que não obedeceu era o profeta, que até agora não obedeceu. O mar obedeceu, o céu obedeceu, o peixe obedeceu, Jonas não. Puf. Vai lá, Deus fala assim, Jonas, ainda não é a tua hora. Manda o peixe. Agora, será que Jonas ficou tranquilo lá na barriga do peixe? Não, devia ser um lugar bem insalubre, já pensou? Eu vi uma reportagem de um, se não me engano ele era pastor inglês, que foi engolido por uma baleia. Não foi o mesmo caso do Jonas, porque ele estava pescando, a baleia bateu no barco, ele caiu, e a baleia engoliu ele, ficou algumas horas dentro da baleia, conseguiram tirar ele de lá. Mas ele sofreu sequelas muito tempo depois por causa do ácido do estômago da baleia, a pele descamava e tudo. Então você imagina que Jonas, dentro da barriga do peixe, apesar de ter sido salvo da morte, ele não estava numa posição confortável. Certo? Ele estava numa posição, no mínimo, fedida, né? Ficar ali dentro com certeza não era um prazer para Jonas. Aí Jonas lembra o quê? Quem que é o Deus que ele serve? Mas o que Jonas tinha pedido?
Vamos ver o começo do capítulo 2 ali. De dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas sabia quem que era o Deus dele. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Já teve uma situação assim? Você vê a tua vida sendo um turbilhão, as coisas acontecendo, e tudo jogando você para cá, jogando você para lá. Jonas estava desse jeito. Só que ele estava sentindo a parte física disso tudo. Jogando ele para lá, jogando ele para cá. Agora vem aqui o que ele pediu para Deus no começo do capítulo. Eu disse: fui expulso da tua presença. O que ele pediu no começo, lá quando ele estava indo para Tarsis? Ele estava querendo o quê? Fugir da presença de Deus. E agora ele pegou aqui a consequência daquilo que ele pensou. O pensamento dele era fugir da presença de Deus. E ele conseguiu. Homem de sucesso, ele conseguiu. Fugiu da presença de Deus. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. O que quer dizer olhar para o teu santo templo? Naquela época, a presença de Deus estava no templo. Então ele viu que lá no final, no fundo do poço, ele falava agora: eu olharei. Quer dizer, ele tinha certeza de que Deus ia perdoar ele. Ele não estava orando assim: ah, Deus, quem sabe eu vou olhar. Não, eu olharei. Então ele tinha certeza de que Deus ia livrar ele do fundo do poço. Por isso ele fala: eu olharei. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as águas marinhas se enrolavam na minha cabeça. Ou seja, ele estava no fundo do poço mesmo. Não tinha mais para baixo de onde ele ir. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. O que Jonas estava falando? Ele estava morto. Jonas tinha acabado, não tinha mais esperança nenhuma, não tinha mais o que ele fazer, não tinha mais para baixo para onde ele ir. Ele tinha simplesmente chegado no final, no fundo do poço. Essa é a parte de que não tinha mais uma opção para Jonas. Ou ele se arrependia, ou ele morria. Nesse momento ele lembra: eu tenho um Deus que é misericordioso, e ele pede pela misericórdia do Deus que ele, desde o começo lá, ele falou que não merecia dar misericórdia para aquele povo, porque era inimigo dele. A misericórdia servia para a vida dele, mas não servia para o povo que Deus estava mandando ele levar. O que é isso? Tem coisas que eu vejo que eu mereço de Deus, mas eu digo: não, meu irmão não merece. Porque eu estou julgando a vida dele, não conforme Deus julga, eu estou julgando conforme os meus olhos. Deus, ele não merece isso, eu mereço. Por que ele está ganhando e eu não estou? Jonas estava falando justamente isso: Deus, a tua misericórdia me salvou. Essa misericórdia aqui, que era a misericórdia que Deus estava tendo com o povo ruim, matador, e Jonas estava olhando: não, aquele povo não merece, eu mereço. E é isso que o Jonas está fazendo aqui. Jonas traz prejuízo às pessoas, como já vimos aqui. As pessoas que estavam com ele. Ele traz a desorientação para as pessoas por causa da desobediência dele. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: olha, um cristão, uma pessoa que vai na igreja e tudo, e vê aquela bagunça na nossa vida. E as pessoas que não conhecem Jesus pensam: poxa vida, se ser cristão é desse jeito, por que me adianta ser cristão? Aí, parece que daí só tem o peso de ser cristão, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro. Para ter uma vida bagunçada desse jeito, eu prefiro estar onde eu estou, não preciso fazer nada disso. Muitas vezes, o nosso testemunho acaba estragando a palavra que Deus está levando para as outras pessoas. Em vez de ser um testemunho bom, é um testemunho ruim. E Jonas estava dando um testemunho ruim porque ele teve a oportunidade de falar para aquelas pessoas: olha, eu pequei, eu me arrependo, e Deus agora nesse momento vai me dar o perdão e vai acabar com o sofrimento de vocês também. Mas não, ele não estava se preocupando com as pessoas em volta dele. Desde o começo, Jonas estava preocupando com quem? Com ele mesmo. Ele não se preocupou com o povo, que ele precisava levar mensagem, não se preocupou com as pessoas que estavam no barco junto com ele, estavam no mesmo barco, e ele não se preocupou com elas. A desobediência de Jonas traz mais uma consequência: ele afasta da presença de Deus. Nós vimos que ele chegou no fundo do poço, não tinha mais como ele afundar mais,
tudo por causa dessa desobediência, e leva à beira da morte. Se ele talvez não tivesse se arrependido naquele momento, ele teria morrido, com certeza. Ele não tinha mais uma outra opção. Ele foi, deixou para usar da misericórdia de Deus até a última instância. Ele tentou ir pelas forças dele até o máximo que ele pôde. Quando ele viu que não dava mais, ele lembrou, não, eu tenho um Deus e o Deus pode me salvar. E foi aí que ele clama. Aí ele clama a misericórdia de Deus, e Deus prova a misericórdia de Deus a Jonas, mesmo diante de toda a desobediência dele. A gente vê ali em Jonas, no capítulo 1, no versículo 15. Deixa eu abrir aqui, capítulo 1, 15. Quando Deus fala com Jonas, quando Jonas fala, em seguida, pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e esse se aquietou. Deus mostrou a misericórdia dele para quem? Para Jonas? Não, para as pessoas que estavam com ele. Porque as pessoas que estavam no barco com ele não eram culpados de estarem sofrendo aquilo que estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo por causa de Jonas. Então Deus mostra a misericórdia dele mesmo para as pessoas que não estão, teoricamente, fazendo parte daquele projeto dele. Mas estão sendo consequência da minha desobediência. Estão sendo consequência daquilo que Deus tem para mim e eu não estou cumprindo. Então Deus fala assim, vocês não têm nada a ver com isso aqui. Eu vou dar a minha misericórdia. E o que o povo fez? A atitude do povo dentro do barco. Adorou a Deus. Reconheceram que Deus é o Senhor. Nesse momento da misericórdia de Deus, eles podiam ter simplesmente falar, foi embora, o problema acabou. Não, eles reconheceram quem era Deus naquele momento e prestaram louvor e sacrifício a Deus. Então a misericórdia de Deus é provada mesmo para as pessoas que estão no barco, mas não fazem parte da promessa. A misericórdia de Deus é mandada quando Deus manda o peixe para que Jonas não pereça. E às vezes esse peixe na nossa vida vem de várias formas. Vem de maneira visível, vem de maneira indireta, vem de maneira direta. O peixe muitas vezes na nossa vida é aquela palavra que nós recebemos, ou é um alívio que nós recebemos através de uma ajuda, é um alívio que nós recebemos através de uma ligação muitas vezes. Esse peixe muitas vezes é aquilo que é a provisão de Deus, e Deus é muito criativo nesse aspecto, que Ele não coloca o poder, a sabedoria dele dentro de uma caixinha e fala assim, eu só ajo dessa forma. Parece que a criatividade de Deus, ela é muito mais ainda aplicada na nossa vida quando é na hora de nos dar alguma coisa. Quando a gente pede, fala, Deus, eu quero isso, 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 a gente desenha e fala, isso aqui que é o que eu preciso. E Deus fala, não, meu filho, isso é muito pequeno. E Deus tem muito mais. Deus, mas essa caixinha aqui está perfeita, esse desenho eu já fiz, olha, está aqui o meu pedido, está aqui o jeito que eu preciso ser salvo. Às vezes a gente desenha lá, eu quero um submarino que venha, me pegue, que tenha uma poltrona com um sanduíche para mim poder livrar desse mar. Deus falou, não, agora você vai precisar ir para a barriga do peixe. E é nesse momento da barriga do peixe que nós passamos o quê? Pela cura. No momento de dificuldade, no momento de angústia, e Deus está falando assim, olha, é a oportunidade de você ser curado agora. É o momento agora de você rever o que você está fazendo, é o momento de você agora, peraí, eu vou cair em mim, a gente cai em si e fala assim, olha, puxa vida, pisei na bola. E eu posso falar disso de cadeirinha, vamos dizer assim, porque eu recebi uma oportunidade de Deus. Deus me abençoou muito, mesmo na minha vida aqui, todo tempo na minha vida, eu sempre, não nasci num lar cristão, mas depois meu pai se converteu e conduziu a nossa vida, nossa família, pelos caminhos de Cristo. Então eu cresci numa adolescência assim, meio cristã, mas sempre tentando conhecer o outro lado, sempre tentando conhecer o lado de fora. E desde cedo, com 16 anos, eu comecei a morar sozinho. Meu pai mudou, eu fiquei na cidade, em Guarapuava. E ali falou, eu estou sozinho, ninguém está me olhando, está mais ou menos assim como Jonas, né? Eu vou para um lugar que fugir da presença de Deus. E ali eu toquei a minha vida do jeito que eu achava, ia de vez em quando na igreja para bater o cartão, falou, Deus, eu estou aqui, bati o cartão, guardava. Aí fiquei um tempo, eu costumava dizer, na cruzada. A igreja estava aqui, eu cruzava do lado, cruzava de trás, cruzava na frente, mas não entrava. Eu estava na cruzada o tempo inteiro, mas sempre com aquilo, porque eu tive ensinamento, na minha cabeça estava quem que era o Deus que eu tinha que servir.
fui vivendo daquela forma, me casei, nós começamos a ajeitar um pouquinho a nossa vida, mas parece que sempre Deus me cobrava algo mais, sempre Deus me cobrava algo mais profundo, mais sério, um compromisso mais sério com Deus. E eu, faço isso, eu faço aquilo, mas quando a coisa apertava, eu falava, Deus, aí já é demais, né? Aí eu vou para Tarsis. Aí, de repente, eu voltava de novo para o barco, não, agora eu vou para Tarsis de novo. E eu ficava nessa brincadeira com Deus. E um dia, quando as coisas estavam muito boas, o mar estava tranquilo, tudo calmo, eu recebi uma palavra e Deus falou assim, eu sou o Deus que dá, eu sou o Deus que espalha. Você foi colocado na balança e foi achado em falta. Aquela palavra, naquele momento, foi uma coisa tão forte, porque há 2 semanas antes daquela palavra, quando a coisa estava tudo tranquila, tudo redondinha, eu comentando com a Fabiana, falou assim, amor, parece que está tudo tão certinho, né? Tudo tão bem, os negócios estão bem, tudo aqui em casa está bem, e eu sei lá dentro do meu coração que está faltando alguma coisa, que eu não estou fazendo alguma coisa, mas está tudo muito bom. Eu me incomodava por estar tudo muito bom, porque eu sabia que dentro de mim tinha alguma coisa que me chamava e eu não estava fazendo, mas eu não sabia o que era. Aí eu falei, Deus, usa essa pessoa, é uma pessoa que estava distante de mim, não conhecia da minha vida, porque às vezes você fala assim, Deus, fala com fulano, que a pessoa te conhece, ela vai, você está isso. Não, eu falei, Deus, usa fulano, uma pessoa que estava distante da minha vida, que aos olhos dele estava tudo muito bom na minha vida, que realmente aos olhos das pessoas estavam, mas dentro de mim não estava. Falei, usa ele para dar uma palavra para mim. E não demorou 2 semanas, ele me ligou, falou, brother, aí, como é que tá? Tudo bem. Falou, eu estava orando e Deus me deu uma palavra para você, a hora que você tiver um tempo aí, você me fala, não, pode vir. Falei, você pode hoje à noite? Vem hoje à noite. Porque eu sabia, eu tinha pedido aquela palavra. E quando ele me falou essa palavra, parece assim que foi, ao mesmo tempo dura, mas ao mesmo tempo uma coisa que me consolou. Porque eu sabia que Deus ainda estava me ouvindo. Eu sabia que Deus ainda estava me atendendo, mesmo eu sabendo que estava distante dele no meu compromisso, Deus ainda estava do meu lado. E ele falou assim, eu falei, Deus, se eu tenho uma segunda oportunidade, eu quero aproveitar essa segunda oportunidade. Foi isso que Jonas teve aqui, uma segunda oportunidade. Depois de passar pelo peixe, Deus deu oportunidade a ele. Porque ele fala que ele, no capítulo 2, ele diz aqui, depois de todo aquele sofrimento, capítulo 2, no versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O que Jonas tinha prometido? Jonas era um profeta. Ele tinha prometido o quê? Receber a palavra e dar a palavra. Esse era o chamado dele. E ele estava fazendo o quê? Recebendo a palavra e indo para o outro lado. Agora ele, Deus, o que eu prometi eu vou cumprir. E Deus deu a salvação para ele. Deus deu uma segunda chance para ele, como deu uma segunda chance para mim. Quando eu falei, Deus, eu não quero, eu me arrependo, e veio um arrependimento do fundo do meu coração, eu falei, Deus, eu vou mudar de atitude. E a partir daquele momento eu mudei a minha vida, eu mudei a atitude, eu mudei a forma de eu focar nas coisas de Deus, e eu tenho sempre procurado na minha vida colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu colocar, como tem um dizer que diz, cuida das minhas coisas que eu cuidarei das tuas. Esse é o que eu sempre penso na minha vida. Eu vou cuidar das coisas de Deus e deixar que Deus cuide das minhas. Eu sei que Ele pode cuidar, administrar o meu negócio muito melhor do que eu posso administrar. E Ele quer que eu faça as coisas dEle porque esse é o meu chamado. Então eu vou cumprir. E Jonas teve essa segunda chance e agora Deus dá mais uma vez prova do poder dele. Agora o peixe estava lá no meio do mar, no meio do nada. Deus muda o GPS dele, vai levar ele aonde? Para Nínive. Vomita lá na praia. Limpinho. Já pensou como é que ele estava? Fedido, tudo sujo, lisguento. Deve tomar banho de mar. Aquela água salgada não ajudou muito também. E agora ele vai pregar em Nínive. Nínive era uma cidade grande. Inclusive, Nínive era o seguinte. Tinha a cidade cercada, toda murada, muros enormes, até 30 metros de altura, passava 2 carruagens em cima do muro, era muito grande. E tinha as cidades fora de Nínive. Então diz a Bíblia aqui que a cidade de Nínive era uma cidade, que a Bíblia fala grande cidade de Nínive,
Era uma cidade de 3 dias de caminhada. Para atravessar a cidade, eram 3 dias de caminhada. E ele fala que Jonas chega nessa cidade. Então diz no capítulo 3, no versículo 3, no 1 primeiro. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Deus ia dar a mensagem para ele, sabia que ele tinha que pregar e sabia que era contra, e Deus ia mandar a mensagem ainda. E agora o que Jonas faz? Jonas obedece a palavra do Senhor depois de tanto desobedimento. Depois de tanta desobediência. E agora Jonas então decide obedecer. E a Bíblia fala que era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Aí vem Jonas, entra na cidade e percorreu durante 1 dia. Ou seja, ele andou um pouquinho. Não se arrependa não. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Essa foi a pregação de Jonas. Simples assim. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. 1/3 da cidade ele andou. Chega, já falei. Deus, vim aqui, está dado o recado. Só que ele andou 1/3 da cidade. Sua cidade era de 3 dias de caminhada. A Bíblia fala aqui que Jonas andou 1 dia. Jonas não falou para eles: olha, se arrependam que Deus vai destruir a cidade. Não, Jonas falou para eles: em 40 dias, Deus vai destruir a cidade. No coração de Jonas, a cidade já tinha uma sentença: destruição. No coração de Jonas não tinha uma segunda opção para ela. Mesmo que há pouquinhos dias atrás ele teve uma segunda opção, no coração dele, a cidade não tinha segunda opção. Era destruição total. Ele já tinha dado a sentença para aquela cidade, independente da sentença de Deus. Jonas já tinha falado para ele, na mente dele, essa cidade vai ser destruída. Por isso ele andou 1 dia só. Andou, falou, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, tinha uma rádio lá no rádio AM lá no Brasil, que eles davam os recados na hora do almoço, e ele falava assim: quem ouviu, por favor, retransmitir. Foi mais ou menos assim a mensagem de Jonas. Ele deu a mensagem, quem ouviu, por favor, retransmitir. E virou as costas e foi embora. Deixou. E essa palavra foi retransmitida, porque chegou até onde? Até o rei. A palavra que Jonas falou, Jonas não foi no império pregar, mas a palavra que Jonas falou, porque era projeto de Deus, chegou até o rei. O rei falou o quê? Para tudo, para tudo. O rei incrédulo, o rei gentil, o rei que não tinha nada a ver com Deus, falou assim: não, para tudo. Ele tomou atitude, falou: olha, vamos fazer um jejum, quem sabe Deus pode se arrepender. Ele manda todo mundo, desde o grande até o pequeno, desde o rico até o pobre, animal, tudo, ninguém podia comer, jejum completo para todo mundo. Uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento com Deus, e Deus toca no coração dele através de uma palavrinha simples: vocês vão morrer, só. Não pediu para se arrepender. E ele pensou que ele podia se arrepender e Deus podia ter misericórdia. A misericórdia que Jonas não queria que ele tivesse, que Deus tivesse com eles. E nesse momento, ele toma a atitude de se arrepender. Deus manda o peixe, Deus demonstra o arrependimento e dá a segunda chance a Jonas e poupa os moradores de Nínive mediante esse arrependimento. Jonas desobedece e tenta fugir da presença de Deus, pensamento dele, coisa da cabeça dele, tentando agir de uma forma com que não era o que Deus queria. Agora, Jonas se mostra insensível ao máximo quando, conversando com Deus, é uma conversa até interessante, né? Porque eu imagino Jonas emburrado, sentado num canto, beiçudo, emburrado com Deus, e fala para Deus: viu por que eu não queria vir? Está vendo aí? O povo se arrependeu. Talvez seja o único pastor que tenha ficado insatisfeito com o sucesso que ele teve. Você já viu? Pedro pregou no Pentecostes, converteram mais de 3.000 pessoas. Pá, uma pregação. Nossa, todo mundo fala da pregação de Pedro. Jonas pregou meia dúzia de palavras. Se arrependeram mais de 120.000 pessoas. Tem algumas traduções que dizem crianças, que a cidade teria mais de 600.000 pessoas. E ele ficou o quê?
insatisfeito ao máximo pelo sucesso dele. Insatisfeito ao ponto dele entrar em depressão e falar assim, eu quero morrer. A insatisfação dele foi tão grande com o sucesso dele que ele queria morrer. E ele falou para Deus, viu por que eu não queria vir aqui? Porque eu sei que Deus é misericórdia. Eu tinha acabado de receber a misericórdia de Deus. Eu sei que Deus é misericórdia e que ia se arrepender e não ia destruir esse povo. Ou seja, no coração dele o povo não tinha chance. No coração dele o povo já estava destruído. Ele podia usar da misericórdia de Deus, ele podia usar do amor de Deus, mas não o povo. Tudo isso servia para ele, não para o povo. Mas por que será que esse ódio tanto desse povo? Porque a palavra dele era para o povo, a palavra de Deus na época era para o povo de Deus. Não podia ser dividida com os gentios. Então ele amava mais o povo do que o Deus do povo dele. Ele amava mais a igreja dele do que o Deus da igreja dele. Quantas vezes a gente vê isso das pessoas criar esse bairrismo dentro da igreja, que se você é da outra igreja, ou se você está fora da igreja, você não merece, desculpa, mas você não merece. Quantas vezes nós vemos isso? A bênção só existe na minha igreja, a bênção só existe na minha casa, a bênção é na outra igreja, pode até ser, mas é meia boca. Não é a mesma coisa que a minha. Ah, você quer ser abençoado? Vem na minha igreja. Ah, você vai na outra igreja? Tá bom, né? Deus é o Deus em todos os lugares. O Jonas aqui estava com esse bairrismo de que Deus era o Deus do povo judeu e só, chega, não tem mais nenhum. E Deus estava mandando ele ir com uma missão, pregar para o outro povo, e ele falou, Deus, aquele outro povo merece morrer. Mesmo ele tendo a misericórdia de Deus um pouquinho atrás. E esse diálogo que ele tem com Deus, ele fala o seguinte, Jonas orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando estava ainda em minha casa? Bravo, imagina, Jonas beiçudo, bravo. Foi por isso que me apressei a fugir para Tarso, ou seja, no fim do mundo, fugir da tua presença. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O ódio de Jonas estava tão grande, da bênção de Deus, da misericórdia de Deus está sendo distribuída para aquele povo, que ele preferia morrer do que viver. O sucesso dele incomodou tanto, que falou assim, olha, eu não prego mais. Se essa pregação converteu 120 mil gentios, eu vou parar de pregar. Até porque a palavra no começo, Jonas foi um profeta que profetizou o crescimento do povo de Israel. Agora ele está pregando para um povo que pode ser ameaça para esse povo que ele falou que ia crescer. Aí Deus fala para ele o seguinte, você tem alguma razão dessa fúria? Olha a paciência de Deus, eu fico pensando assim, Deus vendo o Jonas com aquela raiva, e ele todo paciente, Deus chega assim e falou, você tem alguma razão para essa fúria? E ficou por isso. Assim, colocou uma pergunta no pensamento de Jonas, falou assim, medita sobre isso, Jonas, você tem alguma razão para estar bravo desse jeito? Pensa bem, senta ali, vai sentar, vai descansar. E Jonas saiu da cidade, depois de andar só um dia, não pregou os 3 dias, pregou um dia, e saiu e sentou ao leste da cidade, construiu um abrigo para si, e sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Vê que engraçado isso aqui. Jonas saiu da cidade, fez um abriguinho lá, comprou, sentou. O que ele foi fazer lá? Meditar? Não. Jonas foi ver se Deus ia destruir a cidade mesmo ou não. Falou, eu vou ficar aqui, eu quero ver Deus lançar fogo e enxofre sobre esse povo. Ficou lá sentado esperando, vai dar os 40 dias, estou contando aqui, e vai cair fogo do enxofre. Eu vou esperar, Deus ainda vai se arrepender de ter se arrependido. Ele, que Jonas queria? Que Deus tomasse partido dele. Jonas estando errado, Jonas sendo egoísta, e queria ainda que Deus tomasse o partido dele. Ele falou, Deus, olha para esse povo não merece, vamos destruir. Sentou lá e ficou esperando. Passou os 40 dias, nada aconteceu. Aí Deus fez o quê? Aí dá mais uma lição para Jonas. Sobe uma planta, cobre, aquele calorzão do Iraque, já pensou? No deserto. Sobe uma planta, faz uma sombra, uma cobertura em cima de Jonas, uma sombrinha em cima dele. Jonas se alegra, que Deus bom, que Deus misericordioso, né? E Jonas já tinha esquecido de meditar no que Deus tinha falado para ele. Vai e pensa se você está sendo razoável comigo.
Aí Deus manda a planta, falou, agora Jonas vai me ouvir. Mandou a planta, Jonas ficou de boa. Aí, durante a noite, Deus manda quem? Um germe, um bichinho lá, come a planta e a planta morre. E vem o sol e começa a arder na cabeça de Jonas. O Deus que agitou o mar, o Deus que agitou o céu, o Deus que mandou o peixe pegar Jonas, o Deus que mandou o peixe jogar Jonas na praia, o Deus que mandou a planta crescer, o Deus que mandou o verme matar a planta, e todos os elementos da natureza obedeceram a Deus, nenhum discutiu. Agora está Jonas de novo, bicudo, bravo com Deus, falando, Deus, o que é isso? Essa planta aqui morreu, nasceu ontem e já morreu. Jonas não plantou, Jonas não regou, Jonas não fez nada para aquela planta. Aí Deus olha para ele assim, estou entendendo, Jonas, estou vendo que você está bravo com a planta porque ela nasceu e morreu. E Deus pergunta para Jonas, vamos ver aqui, Jonas fala para Deus, mas Deus diz para Jonas, você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Segunda vez que Deus pergunta para ele, né? Você tem alguma razão para estar tão bravo assim? E ele respondeu, sim, eu tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Imagina, por causa da planta agora. Jonas era um cara depressivo, né? Que qualquer coisa, agora não, agora eu quero morrer, tira a minha vida. Por quê? Porque ele estava sendo egoísta, ele estava pensando nele. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o texto termina com essa pergunta. E essa pergunta é uma pergunta para nós. Será que nós estamos julgando com o nosso coração, ao invés de estarmos julgando com o coração de Deus? Será que nós somos capazes de decidirmos quem merece e quem não merece o perdão de Deus? Quando a gente é magoado, quando alguém faz alguma coisa para nós, fala assim, não, isso eu não posso perdoar. Isso eu não posso perdoar. Aquela pessoa recebe a mesma misericórdia de Deus que eu recebo. Aquela pessoa deveria receber a mesma misericórdia nossa de que Deus está dando para nós. E Deus está mostrando aqui para Jonas, será que é razoável você estar com toda essa raiva a ponto de não querer perdoar? Deus está falando conosco nessa manhã que nós devemos, primeiro, sabemos qual que é o nosso chamado e irmos em direção do nosso chamado. Até quando nós vamos segurar o ministério que Deus colocou no nosso coração? Por quanto tempo nós vamos deixar de fazer aquilo que Deus está querendo fazer e começar a buscar outros caminhos, outras alternativas, alguma outra coisa que vai cobrir aquilo que Deus está colocando na nossa vida? Quantas vezes nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos ouvido a voz de Deus e nós temos comprado passagem para ir para outro lugar, fugindo da presença de Deus? Deus está falando para nós hoje que a misericórdia dele não vale só para mim. Vale para mim, para você, para você, para você, vale para todo mundo. E que do mesmo jeito que essa misericórdia vem de graça para mim, vai de graça para ele. E do mesmo jeito que eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça também. Que nessa manhã Deus possa ministrar no nosso coração e ver o que eu estou fazendo de Jonas na minha vida. O que eu estou sendo Jonas na minha vida, na minha caminhada com Deus. E que Ele possa, em nome de Jesus, mudar o nosso coração. Que essa palavra não deveria ter pena dessa grande cidade, que fique no nosso coração. Não deveria eu ter misericórdia do meu irmão? Não deveria eu ter misericórdia dele? Ele pode ser sanguinário, ele pode ser truculento, ele pode ser o que for. Quem tem que julgar isso não sou eu, é Deus. E eu tenho que ter misericórdia com ele. A cidade de Nínive, o povo de Nínive era ruim, era um povo bravo, era um povo sanguinário, um povo que não tinha escrúpulo. Não é questão de Jonas julgar ele, é questão de Deus julgar ele. Quando nós deixamos que Deus julgue e nós olhamos as pessoas através dos olhos de Deus, nós conseguimos enxergar aquilo que nossos olhos físicos não enxergam. Nós podemos demonstrar esse amor que nossa natureza humana não deixa enxergar. Então, nesse momento, que Deus possa colocar no coração de cada um de nós qual que é a palavra dele para a minha vida de Jonas. Onde que eu posso melhorar?
Se Deus está dando a oportunidade para você melhorar a tua vida, se Deus está dando oportunidade para você melhorar o teu ministério, o teu relacionamento, o teu perdoar, aproveita essa segunda chance de Deus. Não espera chegar lá no fundo do poço, lá onde o peixe tem que te pegar para ser recuperado. Deixa Deus te usar desde já. Vamos ficar de pé. Que nós não tenhamos esse sentimento de Jonas, de querer frustrar os planos de Deus e da gente ficar desiludido porque Deus fez alguma coisa diferente da nossa vontade. Porque a vontade de Deus é soberana e é perfeita, não a nossa vontade. O projeto de Deus era para Nínive, a profecia era para o povo de Nínive, mas quem foi tratado foi Jonas. Os ninivitas receberam a bênção de Deus, mas o tratamento todo do capítulo inteiro de Jonas foi o próprio profeta. Então vamos ser usados por Deus e vamos deixar Deus usar a nossa vida, mas também vamos deixar Deus curar a nossa vida em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Queria, Senhor, agora colocar na Tua presença, Senhor, o Teu povo. Nós, ó Senhor, Teus filhos, que muitas vezes, ó Senhor, fugimos do Teu projeto, Pai. Muitas vezes, Senhor, deixamos de lado o que é a Tua vontade para podermos colocar a nossa vontade em primeiro lugar. Queremos Te pedir perdão, Senhor, e dizer ao Senhor que nós nos arrependemos das vezes que tomamos decisões baseadas no nosso coração e pedir que o Teu Espírito nos encha, Pai, e possa, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, colocar sobre cada um dos Teus filhos a Tua palavra, o entendimento da Tua palavra, a Tua misericórdia, o amor infinito que vem de Ti, Senhor, para que nós possamos cumprir essa palavra sem restrição, sem julgamento, Senhor, sem nenhum tipo de influência do nosso eu, Pai. Que nós não sejamos egoístas de estarmos na Tua presença e queremos a Tua bênção só para nós, Pai. Que nós possamos ser um vaso que distribua essa bênção, que distribua a misericórdia para todas as pessoas, independente, Senhor, de quem eles são. Que os ninivitas ao redor de nós, ó Pai, possam receber a misericórdia que vem de Ti, Senhor. E o Teu projeto seja cumprido na nossa vida, na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu coloco agora, Pai, cada um na Tua presença. E Te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu és Deus, Tu és paciente, Senhor, e Tu és misericordioso com cada um de nós. E eu Te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus, meu Deus.